Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site, em nossas redes sociais e também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30. No programa de hoje, vamos receber o diretor jurídico do Sindicep Maranhão, o Herbert Cantanhede, que também é servidor do INCRA e presidente da ASINCRA. Na pauta, situação atual do INCRA no Maranhão, reestruturação da carreira e negociação com o governo federal. O Herbert, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da TV Alternativa. Estamos aqui para conversar a respeito desse tema que é tão importante para os servidores do INCRA. O Herbert, no primeiro governo do presidente Lula, houve um grande investimento na reforma agrária e, consequentemente, no INCRA. Passado esse momento, desde o golpe de 2016, os órgãos públicos federais foram sistematicamente sucateados. E com o INCRA não foi diferente. Como é que está hoje? Como é que está? Criou-se muita expectativa com esse novo governo do Lula. Como é que está hoje o quadro do INCRA? Ricardo, telespectadores, o INCRA, agora 9 de julho, ele completou 54 anos de existência. Ao longo de toda essa sua história de importância para o trabalhador rural, ele vem sofrendo perdas absurdas com relação à força de trabalho. Para você ter uma ideia, na década de 90, nós tínhamos mais de 10 mil servidores. Hoje não chega a 2.500 e dentro desses 2.500 ainda tem 1.000 servidores que podem se aposentar a qualquer momento. Então, drasticamente foi diminuída a força de trabalho e, consequentemente, vem sofrendo sucateamento. Não é desse governo do PT, que, muito pelo contrário, é o governo que sempre levantou a bandeira de luta, sempre foi a reforma agrária. Mas ao longo de todo esse tempo ele vem sofrendo sucateamento, força de trabalho diminuindo e, o que é mais grave, foi agora aberto um concurso, concurso unificado, e que a nível Brasil são 700 vagas, e aqui para nossa superintendência são apenas 30 e poucas vagas. E deve-se levar em consideração também que o pessoal que está dentro do INCRA também se inscreveu para o concurso que poderá sair. Então é assim, pode entrar 30, mas pode também sair a mesma quantidade. Vocês estão mobilizados, desde janeiro, para uma campanha de reestruturação de cargos. Isso também tem influenciado na manutenção desse corpo de trabalho, porque muita gente que entrou no concurso anterior, devido ao baixo salário inicial, acabaram migrando para outros. Essa reestruturação, pensa nisso também? Tem esse viés? Sim, sim, sim. Ricardo, e telespectadores, para vocês terem uma ideia, nós estamos nesse processo de mobilização desde janeiro. No início do ano de janeiro, a gente fez uma programação que é conjunta a nível Brasil. Todas as superintendências estão parando, que é o dia que a gente já apelidou de Dia Nacional de Mobilização dos Servidores do INCRA, que é exatamente todas as segundas-feiras. E aí o que a gente tem feito? Essa aí é uma forma que não é uma greve, é uma forma de pressionar, de chamar a atenção dos meios de comunicação da necessidade de reestruturação dos servidores do INCRA, dos cargos de servidores do INCRA. Para você ter uma ideia, hoje no Poder Executivo, órgãos assemelhados como o IBAMA, como o Ministério da Agricultura, têm salários totalmente diferentes do INCRA. O INCRA hoje é considerado o pior salário do Executivo. Então, por isso é nossa luta. Tivemos 4 reuniões com o governo, ele apresentou 2 propostas que não é de reestruturação, e sim de aumento salarial, que nós não estamos atrás disso. Nós estamos querendo uma tabela que seja pelo menos semelhante à do IBAMA, aos órgãos assemelhados que têm a mesma função. Então é por isso que a gente vem se mobilizando desde janeiro, e ontem o governo sinalizou com uma proposta que foi rejeitada por 2 vezes. E aí a Condicef, através da Condicef e a CNASE, que é a Confederação das ASINCRA, elaboraram uma proposta, não partindo do governo, mas partindo dessas entidades, para ver se o governo chama para negociar, pelo menos minimamente aceitável, que foi aprovado pela maioria das superintendências a nível Brasil. O governo do presidente Lula tem demonstrado até certa sensibilidade, em relação às pautas dos servidores. E em relação especificamente ao INCRA, como é que está essa discussão? É isso que eu estou falando, Ricardo.
o governo sinalizou com um percentual que ele disponibilizou para todas as categorias do que chamam de carreirão, de 9%. Inicialmente ele disponibilizou 9% e 3,5%, que foi amplamente rejeitado pelo INCRA, porque não é o nosso objetivo isso aí. E logo em seguida, como nós rejeitamos a proposta, ele já ofereceu 9% em 2025 e 5% em 2026, que também foi rejeitado. Por isso é que a nossa luta é por restauração de carreira e que, logicamente, que essa restauração melhora de forma substancial tanto o nível intermediário como o nível superior. Então, essa que é a nossa luta hoje. Agora, assim, só para que as pessoas que nos assistem entendam. Já uma coisa não está vinculada à outra, o aumento, né, uma recomposição salarial com a luta de vocês. Mas não seria interessante também receber essa parte logo? O reajuste, porque pelo que o governo tem dito, se você não aderir até agora, né, até o dia, se não me engano, até o dia 30, não vai poder entrar no orçamento. Sim, né? sim. Então aí vocês ficariam de fora totalmente desse reajuste já para 2025, né? Porque o que ficou acertado, 2024 não terá nada. Isso não vai afetar vocês? Ricardo, a gente quando está numa luta, normalmente a gente vislumbra que o governo sempre chame para negociar. Então, no caso específico do INCRA, a gente está fazendo uma tentativa de chamar, que eu acho até que foi alguma coisa já, tipo assim, alguém do governo já chamou, olha, elabore uma nova proposta que a gente chama vocês para ver se a gente aprova. Então, tem até o dia 30 de julho, né, que é o prazo máximo para a gente ter uma resposta do governo. Então, a gente está nessa expectativa que realmente aconteça. Logicamente que não é a proposta, não é aquela proposta ideal, mas pelo menos é o possível, entendeu? De chegar ao possível do governo atender e que, logicamente, melhora, de qualquer forma melhora, porque é 2025 e 2026. Então, a nossa luta, além da questão dessa tabela de restauração, por vencimento básico. A gente sabe que hoje o servidor público ele tem um monte de penduricalho que ele não leva, no caso, para aposentadoria. Então o vencimento básico, ele sendo fortalecido, já melhora bastante para o grupo de servidores, entendeu? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o diretor jurídico do Sindicep Maranhão, o Herbert Cantaniete. Herbert, no Maranhão, voltamos a ter muita disputa por terra. Qual é o papel do INCRA nesse problema? Ricardo, para você ter uma ideia, o INCRA hoje no Maranhão, junto com o Interma, eles cuidam de mais de 1.000 assentamentos de trabalhadores rurais. Então, o maior entrave dessas ações não serem desenvolvidas a contento é a questão do orçamento. O INCRA hoje ele não tem orçamento próprio. A gente vê que em 2023 a gente sobreviveu de emenda parlamentar para fazer alguma ação, como alguma entrega de título, que é a parte final de todo esse processo. Então, todo trabalhador rural, logicamente, que ele pensa em um dia ter o seu título, né, e ser o dono da terra. Claro que o título, você tem que cumprir as cláusulas, tem que pagar tudo direitinho, e aí você se torna dono dessa terra. Então, o INCRA, a dificuldade maior, chama-se primeiro a força de trabalho, que é totalmente, praticamente diminuiu de uma forma drástica. E a questão do orçamento também, que hoje nós estamos no mês de julho já, e o INCRA pouca coisa tem para apresentar, exatamente por falta de recursos e por falta de pessoal mesmo, para essas atividades que são tão importantes para o trabalhador rural. Pois a idade média do servidor do INCRA está muito alta, né? Exatamente por falta dessa recomposição. Qual a solução para hoje? Porque, assim, apesar desse envelhecimento, em vez de fazer concursos, os governos anteriores resolveram terceirizar. Essa terceirização não resolve na questão fim, não é isso? Isso. Então, como resolver isso? Primeiro que, para você ingressar no INCRA hoje, primeiro que tem que ter o atrativo salarial.
Esse é um ponto. Você não vai se submeter a um concurso, tipo agora, esse concurso unificado, tem vaga para o INCRA? Tem. Mas, por exemplo, se eu posso entrar no Ministério da Agricultura, que tem um salário totalmente diferente, bem maior, eu não vou fazer para o INCRA. Então a primeira coisa que o governo tem que fazer é fortalecer o órgão e melhorar a questão salarial para poder ter algo atrativo para novos servidores ingressarem. Porque não adianta você abrir um concurso, dizer que tem 700 vagas a nível Brasil e dividir entre a superintendência, se tem gente dentro da própria superintendência que está fazendo concurso para sair do órgão. Então, primeiro que eu acho é que tem que valorizar os servidores e tem que fortalecer o órgão com melhores salários. Mas, por exemplo, vamos lá, eles estão divididos em que categorias? Por exemplo, é técnico administrativo? Hoje é assim, Ricardo, existe o técnico, aquele técnico que paga a CREA, que pode ser um técnico agrícola, um técnico em contabilidade, e tem aquele nível médio que ganha o mesmo salário dessas pessoas que têm crédito, tem tudo. Então, o INCRA hoje está dividido assim, em nível superior, todas as carreiras, em nível intermediário e nível auxiliar. No entanto, tem agrônomos que eles é como se fosse uma coisa à parte. Eles estão lutando também por salário diferenciado, entende? Então, assim, nível superior faz o mesmo trabalho que o nível técnico hoje faz. É impressionante isso, né? Por isso é que a gente luta, em termos de salário, para ser pelo menos 70% do nível superior, porque o que a gente faz é exatamente o que as outras pessoas fazem com o nível superior. Por exemplo, trabalho em campo, levantamento ocupacional, que é uma coisa fundamental no INCRA hoje. Se você tem um assentamento, você precisa sempre aparecer servidor do INCRA para fazer esse levantamento ocupacional, para saber se essas pessoas ainda estão morando e ainda estão trabalhando na terra. Então, esse é um trabalho importante que o INCRA faz. No entanto, a questão do recurso, de orçamento, atrapalha muito essas ações. Mas você falou que está tendo o concurso unificado. Nesse concurso unificado, por exemplo, um técnico agrário, né, que vai para o INCRA, não é a mesma vaga, não é a mesma carreira de um técnico agrário que vai, por exemplo, para o IBAMA ou vai para o Ministério da Agricultura? Ricardo, eles não fizeram essa equiparação no técnico agora? Não, técnicos em cada ramo? No INCRA, esse concurso não tem vaga para nível técnico, para nível intermediário. Esse concurso foi aberto só para nível superior. Diferente, por exemplo, do concurso da FUNAI, que tem um técnico de higienista, que tem... Então, assim, o INCRA hoje... Ele é o quê? Analista? Analista da reforma agrária é uma carreira do INCRA. Certo. Esse pessoal que é analista de reforma agrária, ele pode ter qualquer formação superior. Ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um geógrafo, ele pode ser qualquer coisa. E ele é contratado como analista de reforma agrária. Então, o que o analista faz? O analista faz isso que o nível técnico normalmente faz. De analisar processo e tudo, de ir para campo e de fazer um levantamento ocupacional, que eu falei que é muito importante para você organizar o assentamento, precisa da ação do INCRA lá. E faz, hoje a coisa está tão moderna que você não traz mais documento nenhum. Você leva um tablet, vai de casa em casa, faz um trabalho para saber se a pessoa está lá e fotografa tudo. O cadastro anterior. Então, esse é um trabalho importante que, inclusive, a gente tem feito muito dentro do órgão e existe muita solicitação com relação a isso. Agora, assim, como você falou, são muitos assentamentos para tomar conta. E com essa falta de pessoal e inclusive financeiro, como é que está sendo feito esse trabalho? É isso, Ricardo. A gente vê que são mais de 1000 assentamentos, mas existe alguns que eles consideram como prioritário. Por exemplo, para você titular um assentamento hoje, o primeiro passo ele tem que estar em nome do INCRA, a terra tem que estar em nome do INCRA. Depois ele tem que cumprir, por exemplo, com a questão de georreferenciamento. É um trabalho topográfico que precisa ter. E aí são vários itens que o assentamento precisa estar organizado para poder chegar à titulação. E tem muitos que não estão nessa fase. E aí eles estão priorizando exatamente para aqueles que já estão nessa fase, por isso que eu digo que está sendo muito pontual, não está sendo uma visita de forma geral, entendeu? Certo. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos.
Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o diretor jurídico do Sindicep Maranhão, o Herbert Cantanhede. O Herbert, com toda essa pressão, com toda essa necessidade, como vocês esperam modificar essa situação atual? Ricardo, a gente sabe da dificuldade que o governo tem para conceder algum reajuste, porque a gente tem um Congresso que é formado por pessoas que apoiavam o governo passado e, logicamente, que o presidente Lula tem muita dificuldade por conta desse Congresso que não viabiliza as coisas que deveriam viabilizar. Então, a gente vai continuar na luta. A gente sabe que é um problema também político, recentemente nós chamamos lá para o INCRA o pessoal do MST, que é o pessoal que mais cobra. Então, para cobrar alguma coisa do INCRA, o MST precisa cobrar do governo as ações do INCRA. Então, é importantíssimo, nesse momento, os movimentos sociais, o MST, a questão política mesmo, de ajudar nesse processo, porque é uma coisa que vai ajudar muito os trabalhadores rurais. Eles estão pedindo socorro. Aliás, o INCRA inteiro está pedindo socorro, exatamente porque as ações sejam desenvolvidas, mas aí, como é um caso político, precisa também de política, de movimentos sociais, de pressão mesmo, para poder a gente chegar no que a gente quer. Minimamente aceitável, que é uma proposta decente, com salário decente, para motivar os servidores, inclusive, né, que os servidores andam muito desmotivados por conta dos baixos salários, por conta de perspectiva de melhoria mesmo. E inclusive para que ingressem novos servidores, né? Isso. E assim, com essa perspectiva, né, de luta, vocês, paralelo a isso, qual o trabalho que tem sido feito no âmbito lá em Brasília? Vocês, os servidores, como é que vocês têm que se organizar? O sindicato, como é que tem tratado isso? Ricardo, a gente, por exemplo, nós temos 29 superintendências a nível Brasil. E aí cada estado, logicamente, que tem um parlamentar que é do local e o que a gente tem feito? A gente tem feito ofícios para esses parlamentares, né, pedindo apoio, inclusive na vinda da Gleice, que ela teve aqui em São Luís no dia do lançamento do PT regional, né, a gente teve com ela, nós entregamos esse documento, porque é um documento bem fundamentado, documento da necessidade, a gente mostra números com relação à reforma agrária. Então, essa questão política ela vem acontecendo em todos os estados. Então, todos os servidores têm feito isso ao longo desde janeiro até hoje, né? Então, é fundamental a importância de fazer essa articulação política, porque na verdade é uma situação política que depende de política, e aí que a gente vai continuar. A gente vai continuar na mobilização, a gente vai continuar fazendo gestão com os parlamentares do Maranhão. A gente já tem alguma coisa agendada com a senadora, com o senador, com o próprio Sarney, que é uma pessoa que tem muita influência, apesar de ele não estar na ativa, mas ele é uma pessoa muito lúcida, é uma pessoa que ainda pode ajudar muito nesse processo. Então, é uma questão política, é isso que nós estamos fazendo. Lá a gente tem a nossa confederação, a CNASE, né? Está sempre lá no Congresso, está sempre marcando audiência com os parlamentares, e é isso. A CONDICEF também, né? Está sentando com o governo exatamente para tratar disso, mas assim, é importante deixar claro que os servidores do INCRA não estão lutando somente por aumento de salário. Eles querem a reestruturação do órgão, o fortalecimento do órgão, para que possa desempenhar o papel aqui que lhe é de direito. É isso? Isso. Por exemplo, a nossa confederação, a CONDICEF, primeiro que ela é que representa o conjunto dos servidores, inclusive mais de 80% do conjunto dos servidores. Então, quando tem alguma coisa do governo, a CONDICEF tem que estar lá, porque é ela que encaminha, é ela que negocia.
A CNASE, a gente tem uma direção da CNASE, mas ela vai lá, ela acompanha, assim como o SINDPFA, que é um outro sindicato dos peritos federais agrários, né, que são os agrônomos, mas é de suma importância que a CONICEF esteja sempre junto com a gente, embora defenda o conjunto de servidores, mas essas mesas setoriais, mesas específicas, ela também vai nas reuniões, então é ela que representa a gente nessa luta. Herbert, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. A gente queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para o povo do Maranhão, para os representantes políticos do Maranhão, sobre a necessidade do trabalho de vocês, a importância do trabalho de vocês e o que vocês querem, né, o reconhecimento por isso. É isso, Ricardo. A gente pede para os movimentos sociais que eles visitem o INCRA. Nessa fase de mobilização, é muito importante que eles estejam lá junto com a gente, até porque a gente trabalha com esses movimentos sociais, a gente trabalha em áreas de MST, que o MST também tem assentamento. Então, FETAEMA também, né? FETAEMA, que é a federação, a Ângela, a gente sempre faz convite com ela, a gente tem a ligação com essas pessoas de movimento e do próprio Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Então, nós somos parceiros, então a gente pede que essas pessoas cobrem também do governo, nos ajude ao governo a fazer uma proposta minimamente aceitável, no sentido de motivar os servidores e de fortalecer um órgão tão importante como o INCRA, que cuida do trabalhador rural, que se não fosse trabalhador rural a gente nem comia, na verdade. Então tem que cuidar, tem que ter assistência técnica que a gente não tem dentro dos assentamentos, e aí a gente precisa dos movimentos sociais junto com a gente, são nossos parceiros. Herbert, muito obrigado pela tua participação em nosso programa, desejamos sucesso nessas reivindicações, queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste, esperamos todos para a próxima edição do SINDCEP Entrevista. Até lá!